Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro, primeira sexta-feira do mês, celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 31, que diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala da cura de dois cegos. Alguns detalhes nos chamam a atenção neste evangelho. Primeiro, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Mas interessante o que vem depois. Quando Jesus entrou em casa. Interessante porque Jesus só vai dar atenção aos cegos dentro de casa. Por que Jesus não deu atenção aos cegos na rua, quando estava caminhando? Somente dentro de casa. Então, quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Mas volta a pergunta: por que Jesus não tinha curado os cegos antes? Esperou entrar em casa. É interessante isso porque Jesus iria sim curar aqueles cegos das suas cegueiras, mas é interessante que Jesus faz isso num lugar mais isolado, dentro de casa. Interessante porque os cegos, como é que os cegos chamam Jesus? Filho de Davi? Ou seja, os cegos reconhecem em Jesus aquele que os profetas anunciaram, ou seja, o Messias. O Messias. Poderia acontecer de alguns que estavam ali no meio do povo, quando Jesus estava caminhando, que talvez eles pudessem aclamar Jesus sem o conhecer verdadeiramente. Então veja que a experiência com Jesus é uma experiência muito pessoal. Jesus é aquele que se revela a cada um de uma forma muito particular. Embora a vivência da fé seja comunitária, mas a experiência é muito particular de cada um. Jesus não é aquele que simplesmente cura no meio do povo e quer se manifestar de uma forma gloriosa, poderosa, em meio a uma grande multidão. Não, calma. Sim, Jesus age no meio da multidão, sim, mas Jesus quer que cada um faça uma experiência profunda com a sua pessoa, uma profunda experiência de fé. Então Jesus espera entrar em casa para poder dar-lhes atenção. E ali os cegos são curados. Os cegos são curados. Nem todos no meio da multidão acreditam verdadeiramente. Nem todos no meio da multidão chegaram à fé. Às vezes, como nós usamos aquele ditado popular, pode haver pessoas que são. Maria vai com as outras. É uma expressão popular que nós usamos, né? Que a pessoa simplesmente vai seguindo outros, mas sem convicção de fé, sem experiência nenhuma. Estão ali porque outros estão, mas não creem verdadeiramente. Não acreditam verdadeiramente. Por isso que Jesus só cura os cegos dentro de casa e não no meio do povo, né? Não no meio do povo. Jesus quer que cada um faça
uma experiência. Mas depois, um outro detalhe, é a pergunta que Jesus faz aos cegos: vós acreditais que eu posso fazer isso? Interessante que muitas vezes isso pode acontecer conosco. A gente pedir, por exemplo, um milagre a Jesus, e nós muitas vezes que pedimos o milagre não acreditamos que ele realiza, ou que ele pode realizar. Eu pergunto para você, você já pediu alguma coisa que você não acreditou ou não acreditava que o Senhor iria realizar? Porque é muito genérico e é muito fácil, às vezes, nós dizermos: ah, mas Deus pode tudo, então, claro, eu creio que Ele pode fazer um milagre. Mas o seu milagre, muitas vezes você não acredita. É muito fácil, eu repito, dizermos ou afirmarmos: Deus, sim, eu creio. Eu creio que Deus pode realizar milagres, Ele realiza. Mas o meu milagre, eu creio que Deus pode realizar? É diferente. Será que eu creio que Deus pode agir? Jesus está perguntando para os cegos, né? Vós acreditais que eu posso fazer isso? Imediatamente eles responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus então tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. As coisas que têm acontecido na nossa vida têm acontecido conforme a nossa fé? Interessante, meu povo. Nós somos chamados a viver de fé. Você tem vivido de fé? Você é uma pessoa de fé? A fé nos faz experimentar os milagres de Deus, os prodígios de Deus, as maravilhas de Deus. Jesus diz para os cegos: faça-se conforme a vossa fé. Por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nos falta fé. Nos falta fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Veja, justamente o motivo pelo qual Jesus esperou chegar dentro de casa para poder curar os cegos. Porque Jesus pensava, né, que se os cegos saíssem contando por aí o que Jesus tinha feito, aquilo que eu disse anteriormente, muitos poderiam ir atrás de Jesus sem conhecê-lo verdadeiramente, sem terem feito uma experiência pessoal profunda com ele. Então, era mais um na multidão, era uma Maria que ia com as outras. Entende agora? Então, Jesus ele está dizendo, Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. O testemunho. Ninguém recebe o milagre de Deus e não fica entusiasmado, querendo contato, querendo testemunhar. Então eles saíram e espalharam a fama de Jesus por toda aquela região. Veja, interessante porque se tratavam de cegos que foram curados. Só que tem muitos que enxergam, ou melhor, que não são cegos, mas não enxergam. Era o caso, por exemplo, dos fariseus, né? Que eram conhecedores da Escritura, que sabiam das Escrituras, conheciam as Escrituras, o que os profetas anunciavam ou anunciaram a respeito do Messias, e não enxergaram o Messias na pessoa de Jesus. E os cegos enxergaram. Isso nos faz pensar aquilo que está nos profetas. Eles tinham olhos e não viam. Isso se cumpriu na vida dos fariseus e dos mestres da lei. Que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual, para que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres de fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.